Olá, amigos, estejamos todos sob as bênçãos de nosso Pai Celestial. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos. Os espíritos responderam que sim, que muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles quem nos dirigem. Alcídio Pereira, presidente da 7ª União Regional Espírita da Federação Espírita do Paraná, que tem sua sede em Maringá, vai nos falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Olá, Alcídio, que bom ter você conosco hoje. É um prazer estarmos de volta ao Espiritismo Responde para tratarmos de um assunto que tem preocupado tanta gente que busca a casa espírita para tentar entender o que está acontecendo com as suas dificuldades do momento. Alcídio, é muito comum as pessoas usarem o termo encosto para o que a doutrina espírita denomina como obsessão. O que é a obsessão? A obsessão, segundo nos informa a codificação espírita, é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo, com a intenção de o importunar, de tirá-lo do equilíbrio, de fazer com que ele não tenha um bom sono, tenha dificuldades, inclusive, de dormir, tenha dificuldades de concentração quando precisa, aqueles que estão, às vezes, precisando de estudar matérias que precisam de muita concentração, e eles desviam a atenção para que a pessoa não guarde, não tenha condição, facilidade de reter. Então, é sempre a ação de um espírito mau. Por quê? Quando a ação sobre nós é dos espíritos bons, só boas ideias e ajuda nos trazem. Mas os maus, eles costumam realmente procurar nos influenciar para estragar o nosso projeto. A doutrina espírita nos ensina que existem 3 classificações de obsessão. Você poderia nos falar sobre elas? No capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, o Kardec vai tratar de uma maneira simples de entender sobre essas 3 classificações das obsessões. Ele vai tratar primeiramente da obsessão simples, que são em número de 3, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples chega a dizer a alguns professores, a alguns orientadores que tivemos aí ao longo da jornada, que é aquela influência que ela vem, mas que passa e que nós conseguimos voltar ao nosso normal. E essa obsessão simples, todos nós estamos sujeitos a ela, porque toda vez que nós sairmos um pouquinho da sintonia, ali estará realmente algum espírito tentando nos influenciar. Aí vem a segunda, que é a fascinação. Esta é muito mais complicada, essa é muito mais grave, porque esta é a ação de um espírito que vem nos convencer de que ele é um amigo de longas datas, até às vezes de outras encarnações, e que ele vem nos dizer que a partir de então será o nosso orientador, e faz com que a pessoa se convença de que tudo que outras pessoas falarem, mesmo que sendo para orientá-lo, que ele está fazendo coisas esquisitas e se comportando fora do comportamento moral habitual, ele não vai acreditar. Ele ainda fica com a orientação do espírito fascinador.
Ainda orienta o Kardec que esta categoria de obsessão, a fascinação, ela é de difícil solução, porque a pessoa ela é levada paulatinamente a acreditar que ela está sendo influenciada por um grande benfeitor. E às vezes até separa a pessoa do seu grupo familiar, colocando na sua ideia de que ela merece um grupo melhor, porque aquele grupo com quem ela convive não a entende. E aí vem a terceira, que é a subjugação. Na subjugação, o Kardec vai dizer que aí, além dos aspectos do espírito desejar dominar, do ponto de vista moral, as ideias da pessoa, tem um aspecto também, que esse seria o aspecto espiritual, mas tem também o aspecto físico, onde os espíritos vão conseguir dominar de tal maneira as atitudes do obsediado, que ele passa a fazer coisas que ele não queria, não teria, não desejaria fazer. Atos espontâneos, involuntários, espontâneos não, involuntários, que ele depois não sabe como que ele fez. Mas nós chegamos ao longo da vida a conhecer pessoas fascinadas que no momento de grande baixa autoestima entrou num estado de subjugação, e essa subjugação durou meses até ser trabalhada e libertar a pessoa da subjugação. Então, são essas três classificações que o nosso codificador apresenta em O Livro dos Médiuns. Alcídio, é muito importante saber identificar a situação para que sejam tomadas as medidas necessárias para a cura da obsessão, não é? O que é preciso para que haja o afastamento do espírito, a cura, e também de que forma o centro espírita pode contribuir nesse processo de cura? Bem, você já deu uma certa receita quando citou a questão 459, que vai dizer que eles nos influenciam de tal maneira que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, como é que nós vamos perceber que nós estamos sob a ação de um espírito obsessor? É quando nós passamos a ter ideias que não são nossas, não faz parte do nosso projeto. Nós falamos coisas que depois nos arrependemos, nós vamos tentar uma concentração para uma leitura, não conseguimos, e as ideias, elas vão cada vez mais piorando, de maneira que a pessoa, ela vai entrando num estado que ela tem dificuldades até, às vezes, de exercer a sua profissão. Mas essa pessoa, quando orientada e procura a casa espírita, então nós vamos, através do diálogo fraterno, nós vamos falar da lei das sintonias, que a pessoa realmente vive. Hoje nós vivemos num mundo de sintonias, e nós vivemos o tempo todo emitindo pensamentos que levam junto a eles, quando se transformam em ondas pensamentos, eles levam a nossa frequência, que vai nos entregar, vai nos expor aos espíritos imperfeitos e maus, que nós estamos na frequência deles. Então, quando a pessoa vai para a casa espírita, nós, além da orientação de cuidar dos pensamentos, ela ainda vai ser encaminhada para as palestras, para que ela possa, emprestando atenção na palestra, mudar a sua frequência, seus pensamentos saírem daquele mesmismo dos dias que está vivendo, e vamos também encaminhá-las para a terapia dos passes, que é aquela terapia que vai oferecer, proporcionar à pessoa receber energias espirituais mistas, energias espirituais
e também aquelas que o próprio médium oferece, e ela vai sair fortalecida para dar prosseguimento ao seu projeto de vida, que às vezes essas influências atrapalham. Você poderia nos dizer, Alcídio, se o estado atual da humanidade, esses momentos difíceis que estamos vivendo, tem aumentado a incidência de obsessão? E se tem, por quê? Bem, nós aprendemos que, com a doutrina espírita, que nos clareia essa visão de que, quando nós mantemos o nosso pensamento em ideias negativas, nós estamos sujeitos a influências perniciosas. Mas vejamos, nesse período de pandemia, principalmente aquelas pessoas que tiveram parentes que sofreram as consequências da Covid-19 e alguns até morreram. Então, essas pessoas, elas passam a viver dias de preocupação. Será que eu vou passar ileso desta pandemia? Será que não vai me acontecer nada? E esses pensamentos, nós vamos encontrar lá na questão 467 de O Livro dos Espíritos, quando o Kardec perguntou se o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que queiram arrastá-lo ao mal. E a resposta foi que pode, porque tais espíritos só vão ao encontro daqueles que, pelos seus hábitos, o chamam, ou daqueles que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, quando a pessoa atravessa esse período de dificuldade, que os seus pensamentos são de baixa autoestima, de falta de confiança em Deus, e que ela está sempre preocupada, meu Deus, será que eu vou sair com segurança? Será que eu estou segura no trabalho? Esses pensamentos, eles vão atrair, de fato, os espíritos zombeteiros, ainda ignorantes e maus, que vão aproveitar a fraqueza da pessoa para influenciá-la. Então, é por isso que, nesse momento, nós temos mais pessoas em estado de obsessão e que estão com dificuldades para dormir, estão dificuldades para tocar a sua vida, inclusive familiar, da maneira que fazia antes. Alcídio, e qual é, né, a melhor forma de nós nos precavermos dessa influência negativa? Nós sempre convidamos as pessoas, quando elas são levadas ao diálogo fraterno, que se alguma coisa nesse sentido está acontecendo com ela, se ela está atravessando dificuldades que ela já tentou por outros meios, mas não se libertou das dificuldades, essas dificuldades não são físicas, às vezes, elas são mentais, espirituais. Nós aconselhamos essa pessoa a analisar o que ela pensa, o que ocupa seus pensamentos durante o dia, que tipo de música ela ouve, que tipo de filme ela gosta de ver, se ela gosta de filmes violentos, se ela realmente, durante o dia, ela ocupa o seu pensamento com ideias, às vezes, de mágoa, às vezes de ciúme, às vezes de sentimentos que despertam um desejo de se vingar de alguém, quer dizer, a falta de perdoar. Tudo isso leva a pessoa realmente a estar sujeita a sofrer a ação dos espíritos obsessores. Então, o que ela deve fazer? É cuidar dos seus pensamentos. Nós vamos indicar para ela que ela implante uma noite por semana, pelo menos, no grupo familiar, o Evangelho no Lar, que não importa a religião que ela tenha, mas que ela escolha uma noite, reúna a família, leia uma página, nós espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas quem não é espírita pode ler lá uma página de um Novo Testamento,
que seriam as parábolas ou sermões de Jesus, reflita com a família, cada um faz a sua prece pedindo ajuda e aos amigos espirituais que cada um temos para proteger a nossa casa. E diz Joana de Ângeles que esse Evangelho no Lar é o dia que nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus entrar. Então, seriam, dentro das medidas que a pessoa deve tomar, a noite da oração em família, ela é fundamental. Alcídio, nós falamos até agora sobre a influência negativa dos espíritos, né? Mas nós sabemos que há também a influência boa, a influência positiva dos bons espíritos sobre nós. Você poderia nos falar também sobre essa influência positiva? Allan Kardec, ele vai nos informar na questão 128 de O Livro dos Espíritos que Deus, em sua infinita bondade, quando nós programamos a nossa reencarnação, ele programa um espírito superior para nos acompanhar por todo o tempo que vivermos a nossa encarnação. Então, esse espírito é um guia que nos estará sempre tentando passar ideias boas, intuições, mas tenha uma dificuldade. Para que ele tenha acesso e possa nos ajudar, é necessário que a gente esteja na frequência dele. E a frequência dele não é a do ódio, da raiva, dos sentimentos negativos. É a do bem. Então, para que ele possa nos ajudar, nós temos que nos manter na frequência dele, ou buscarmos a frequência dele, que é confiança em Deus. Aliás, na questão 469, a resposta foi que para nos estarmos protegidos dos maus e termos a ajuda dos bons, nós precisamos apenas de duas atitudes. Primeira é praticar o bem, e a segunda é pôr toda a nossa confiança em Deus. Estaremos assim protegidos. Então, a frequência boa é a frequência de quem tem projetos na vida ou para a vida. Por exemplo, uma pessoa sem projetos, que deixa a vida me levar, como diz o canto popular. Deixa a vida me levar não é um projeto. O projeto é que nós temos que saber a importância dessa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui reencarnados, que ela foi uma oportunidade muito implorada e ganhamos, e que nós recebemos para o nosso progresso. Então é preciso ter projetos que contemplem a nossa evolução intelectual e moral, o equilíbrio das asas, mas também um projeto de nós, através das nossas possibilidades, estarmos sempre fazendo o bem. E esse fazer o bem não é apenas o aspecto de dar coisas, porque tem gente que diz, mas pobre de mim, o que eu posso dar se pouco tenho? Às vezes, fazer o bem é uma palavra de conforto a alguém que está desanimado, uma palavra de soerguimento a alguém que está numa crise de baixa autoestima, alguém que tem um familiar doente. Então, praticar o bem, todos nós podemos. E quando estamos nesse projeto de nós fazermos hoje melhor do que fizemos ontem e amanhã melhor do que estamos fazendo hoje, esse é um projeto que estará nos colocando em sintonia, à disposição e certamente em conexão com os amigos espirituais que pretendem nos ajudar, mas às vezes ficam tristes porque nós não damos oportunidade através dessa frequência. Alcídio, e a mediunidade? O que é? Como você define a mediunidade? A mediunidade, segundo o nosso codificador, ela é uma predisposição física que a pessoa traz ao nascer. E ela vai ter a condição de se comunicar, de entrar em contato com os espíritos.
Isso não quer dizer que é com os bons ou com os maus, é a possibilidade da pessoa, diferentemente da maioria, que não tem essa mediunidade ostensiva, que ela vai poder ser intuída, ela vai poder sofrer as consequências quando a frequência dela está ruim, mas o médium, aquele que traz essa condição física, que já foi comprovada pela ciência, de ter essa possibilidade de interagir com os espíritos, esta é a mediunidade que, para tê-la, não adianta nós querermos, não tem como desenvolvê-la. Nós nascemos com a predisposição, aí temos a obrigação de educá-la. E para isso a Casa Espírita oferece qualificação através de estudos, que geralmente dura 2 anos, mas que a pessoa vai saber, já que tem a condição de nascer com esse benefício de poder ver, ouvir os espíritos, transformar isso numa coisa útil e saber lidar com estas possibilidades. Allan Kardec, na obra da Codificação, coloca que todos somos médiums em amplo sentido. O que é ser médium em amplo sentido, Alcídio? Então, nós vimos na questão 459 que todos nós somos influenciados, mas nós somos influenciados por conta da nossa frequência negativa, que nós, então, permitimos o acesso da intuição, ou mesmo do desejo que façamos alguma coisa errada. Mas, para ser médio ostensivo, como eu já adiantei, é preciso ter uma característica física. Nasce com uma característica física, uma predisposição física para ter essa mediunidade ostensiva. Então, por isso que ela nem todos nós a temos. Aliás, não são muitos os que as têm, porque isso esteve no planejamento reencarnatório, foi combinado, foi acertado que a pessoa teria essa ferramenta de ser um médium ostensivo para ter, através desta condição, a possibilidade de ajudar pessoas e até ajudar alguns espíritos equivocados que dela possam se aproximar e ela mentalmente passar orientação. Então, ser médium ostensivo é aquele que tem a condição de, através da psicografia, escrever o que os espíritos ditam, através da psicofonia, falar o que os espíritos também falam ao seu ouvido espiritual, e outras de materialização, de cura, enfim, são várias possibilidades que é possível ao médium ostensivo, embora nem todos tenham todas as mediunidades, as classificações. Mas, quando nós vemos um Chico Xavier, que possuía todas, quando nós vemos um Divaldo Pereira Franco, que possui todas, mas são já espíritos missionários, que estavam num grau de evolução que eles saberiam lidar com essas possibilidades, sem se envaidecer, sabendo que estariam com essas condições para servir a Jesus no projeto da terceira revelação, trazendo libertação através de explicações convincentes que a doutrina espírita pode e nos passa. E é graças a essa mediunidade em amplo sentido, que todos possuímos, que há a possibilidade de nós recebermos a influência positiva, né? Como você se referiu, a influência do nosso anjo guardião, a influência dos espíritos amigos, né, Alcídio? Senão nós estaríamos nas mãos, vamos dizer, de espíritos inferiores, mas não. Todos nós temos essa possibilidade de receber essa influência boa, como você muito bem colocou, né? Tudo vai depender dos nossos propósitos,
das nossas vontades, das nossas ações, né? Alcídio, nós agradecemos imensamente a sua participação, nos trazendo esclarecimentos tão importantes. Eu agradeço a oportunidade e eu agradeço a Deus pela doutrina espírita, de ter me proporcionado a fé raciocinada e pertencer a uma doutrina que tem seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então, eu agradeço a Deus muito por essa oportunidade que me foi concedida. Muito obrigada, Alcídio. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo e lembramos de que vocês podem acessar o Momento Espírita através do site que é exibido durante o programa. É um trabalho da Federação Espírita do Paraná que nos traz mensagens belíssimas, consoladoras, esclarecedoras. Muito obrigada a todos e nossos votos de muita paz.